boa tarde. Gente, hoje já é dia 26 de fevereiro, mês de fevereiro praticamente terminando. Vamos aí para a nossa aula de língua portuguesa. Hoje vamos falar sobre sílabas. Gente, vamos lembrar, primeira coisa é o conceito, o que é sílaba. E depois nós vamos ver também número de sílabas, o que significa isso, Como a gente pode fazer classificação em palavras a partir do número de sílabas e também a partir da sílaba tônica. Quando falamos sílaba tônica, o que estamos também falando, relembrar todas essas ideias. Antes, importante você pegar aí no seu caderno as atividades que você deveria ter realizado no dia 22 de fevereiro. Você iria trocar as palavras, encontrando palavras sinônimas que estivessem aqui, olha, dentro dos parênteses. E aí você iria reescrever cada uma das orações fazendo essa troca. Questão seguinte, você iria encontrar as palavras sinônimas dentro desse diagrama de cada uma dessas palavras. E aí lembrar, palavras sinônimas são aquelas que apresentam significado parecido, como aqui, indagar, perguntar, calmo, tranquilo, veloz, rápido, certo e correto, sentidos parecidíssimos. Então, palavras que apresentam sentido parecido são sinônimas. Já na questão número 3, você iria trocar a palavra entre parênteses por uma outra que representasse o antônimo dessa palavra dentro dos parênteses. Então, aqui, Renato, em vez de abril, uma palavra que tenha significado oposto, contrário. Então, coloquei aqui, olha, fechou, porque o ato de abrir e fechar são ideias opostas. Renato fechou a garrafa térmica. O menino, aqui diz que prendia. Então, uma palavra que eu pensei, com significado oposto, contrário a essa palavra prendia, soltava. Então, o menino soltava a pipa. Faça aí sua correção. Se você tiver colocado outra palavra, mas que também seja uma palavra com sentido contrário, estará correto. Bom, hoje nós vamos relembrar como se faz a classificação de uma palavra de acordo com o número de sílabas. Na língua portuguesa, a base das sílabas são as vogais, e as palavras podem ser classificadas de acordo com o número de sílabas. Bom, gente, como assim, professora, a base da sílaba são as vogais? Porque uma vogal sozinha pode representar uma sílaba. Vamos pensar aí na palavra baú, separando sílabas. Esse U vai ficar sozinho em uma sílaba, representando aí, U, apenas uma vogal. Então, existe em língua portuguesa sílabas com apenas vogais, mas não existe sílaba com apenas consoante. Então, por isso dizemos que a base das sílabas são as vogais. E de acordo com a quantidade de sílabas de uma palavra, elas são classificadas de modos diferentes. Bom, palavras monossílabas são as palavras formadas por apenas uma sílaba. Lembrando que é sílaba. A sílaba corresponde a cada emissão de voz que forma uma palavra. Por exemplo, aqui, olha, cor, para pronunciar, mar, já, ler,
Essas palavras são compostas por apenas uma sílaba, uma única emissão de voz. São chamadas palavras monossílabas. São classificadas como dissílabas as palavras formadas por duas sílabas, como em subir. Repare que nós temos duas emissões de voz. Bom, bom. Amor. Então, toda vez que a palavra for composta por duas sílabas, é classificada como dissílaba. As palavras trissílabas são aquelas formadas por três sílabas. E aqui, novamente, olha, uma vogal, né, representando uma sílaba. Amada. Garoto. Moleza. Então, todas as palavras formadas por três sílabas são chamadas trissílabas. Palavras, né, classificadas de acordo com o número de sílabas. São classificadas como polissílabas as palavras formadas por mais de três sílabas. Se eu tiver 4, 5 sílabas, eu vou dizer que tem uma palavra polissílaba. Como aqui, olha, sabonete. Temos 4 sílabas formando essa palavra. E aí, lembrando, gente, cada emissão de voz é que vai marcar essa separação de sílabas. A, mi, za, de. Também 4 sílabas. Maravilhoso, ó, essa palavra, ela é composta por 5 sílabas. 1, 2, 3, 4, 5. Então, palavras polissílabas. A classificação da palavra, ela também pode ser feita de acordo com a sílaba mais forte, aquela sílaba que é pronunciada com mais ênfase. E aí, a essa posição, né, de acordo com essa posição, as palavras também terão classificações diferentes. Aqui, ó, nós temos as oxítonas, palavras cuja sílaba tônica aparece na última sílaba. Café, celular. E aí, as últimas sílabas, olha, tanto em café quanto em celular, são as mais intensas, aquelas pronunciadas com mais força, chamadas sílabas tônicas. As outras sílabas, né, que pronunciamos de modo mais fraco, elas são representadas com o nome de sílabas átonas. Aqui, no caso, a palavra café é acentuada. Então, nem devemos ter dúvida, né? Onde existir a sílaba que tiver acentuação tônica, será a sílaba mais forte. Mas aqui em celular, é mesmo pela pronúncia que a gente consegue identificar. Celular. Então, de acordo com essa, né, essa intensidade que recai na última sílaba. As palavras paroxítonas são palavras que apresentam sílaba tônica na penúltima sílaba. E aí a gente deve contar do final da palavra, tá bom? Seguindo, olha, para as sílabas anteriormente, olha, que antecedem, né, a ela. Então, aqui a última sílaba, depois penúltima. A palavra fazenda, última sílaba, da. Penúltima, zen. Antepenúltima, fá. Então, toda vez que a pronúncia é mais intensa, mais forte, na penúltima sílaba, classificadas serão as palavras em paroxítonas. Proparoxítonas são as palavras
cuja sílaba tônica aparece na antepenúltima sílaba. E aí, como já vimos na classificação anterior, vamos contar sempre, olha, começando pela última. Última, penúltima, antepenúltima, ok? Então, aqui, olha, a sílaba tônica é a antepenúltima, temos aí uma palavra proparoxítona. E para observar essa emissão de voz, as palavras proparoxítonas, elas obedecem a uma regra. Todas elas devem ser acentuadas. Então, isso também já nos facilita na hora de classificar, né? Porque elas estarão sempre, olha, acentuadas. Última, penúltima, antepenúltima. Você vai ficar aí com algumas atividades para casa, tá? Relacionar as palavras corretamente com a coluna do centro. E aí você vai ligar, né? Temos aqui a relação na coluna à esquerda, telefone, ônibus, bola e sofá. E à direita, você, número, cortina, rosa. Vocês deverão ligar, né, de acordo com a classificação correta, observando a tonicidade. A seguir, questão 2, vocês vão completar o quadro abaixo, classificando as palavras quanto à posição da sílaba tônica. Então, aqui também, se estamos falando de tonicidade, classificação deverá ser oxítona, paroxítona ou proparoxítona. A questão número 3, ela está avaliando, olha, em relação a número de sílabas, também em relação ao encontro vocálico e a tonicidade. Então, a palavra baú, ela, de acordo com esses 3 aspectos, será classificada em qual a letra aqui, olha, corretamente. Faça com bastante atenção.